Agora deixa eu te contar outra. Natural de São Paulo, capital, Lucimari Nascimento teve a sua experiência com Jesus aos 12 anos de idade e desde então esteve envolvida com a música. Além de uma cantora com uma história de vida muito forte e com uma belíssima voz, ela ainda apresenta o programa Salmos pelas TVs Canção Nova, TV Horizonte e Rede Evangelizar, onde a sua missão é servir a Deus de diversas formas, seja cantando, pregando, sempre anunciando o reino de Deus. Centro da sua vida e ministério e para todos, né, que a sua voz alcança. Eu recebo com muito carinho nesta sexta-feira, ao vivo, cantando pra gente, Lucimari Nascimento. Prazer estar aqui, que honra. Vamos começar essa sexta-feira, né? Sextou, e sextou na presença do Senhor. Nós desejamos sempre, todos os dias, a presença desse Deus e que o Espírito Santo possa conduzir as nossas vidas, conduzir as nossas escolhas, a direção dos nossos passos. Vamos juntos clamar esse Espírito Santo sobre nós. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, Senhor. Eu provei e vi do mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Provei e vi do mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Senhor. Cante comigo, você que está em casa. Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor. Indo, Senhor, as nossas casas, as nossas vidas. Vem, Santo Espírito, és bem-vindo aqui, és bem-vindo nessa noite, a todos da equipe, do estúdio, Daniel, sobre mim, sobre todos nós. Venha nos conduzir neste programa, venha ser tudo em nós. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Amém. Começamos já com uma oração, na verdade, né? Lucimari, né? Nascimento. Ei, que bom ter você aqui com a gente. Prazer. Seja muito bem-vinda à nossa tribuna. Apresenta quem é o maestro que está contigo aí. Gente, é o Daniel. É o Daniel. Palmas pro Daniel. Gente, toca olha muito aí. E canta muito também. Então, é? Uma honra ter ele comigo hoje, nessa noite. Tá certo. Vamos sentar um pouquinho. Seja bem-vindo ao nosso programa. Quer dizer que desde os 12 anos, conta um pouquinho dessa sua descoberta da fé. Pois é, assim, na verdade, meu pai sempre gostou muito de música, enfim, então quando eu era mais novinha ele me colocou na escola de música, mas logo depois ele me levou para o grupo de oração.
Então, eu tinha 12 anos, eu já fazia música, já fazia aula de teclado, fazia aula de canto. Aí eu cheguei no grupo de oração, com 2 semanas me colocaram no ministério. Eu não sabia nada de servir, eu não sabia nada, mas me colocaram. E sabe o que eu acho importante sempre falar isso? Porque não tem regra. A gente fala assim, tem que ter 3 anos para você poder servir, tem que ter 3 anos... Não, tem que ter 6 meses para você poder participar de algum ministério. A pedagogia de Deus comigo foi essa. Eu tinha 12 anos, não sabia nada de igreja. Cheguei num grupo de oração sedenta, achei aquilo tudo algo muito novo para a minha vida e me convidaram para participar do Ministério de Música e a minha vida foi transformada pelo servir. Aprendendo a servir, a minha vida foi transformada e foi meu pai que me levou para o grupo de oração. Você lembra qual era a música que, assim, quando impactou você no grupo? Lembro. Que é? Canta um pedacinho. Podes reinar. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim. O teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Gente, eu lembro que eu tinha umas senhorinhas na intercessão. Lembra antigamente? Não sei se você lembra. Antigamente o pessoal usava colete na intercessão dos grupos de oração. Pois é. Eu lembro que Jesus, o Santíssimo Sacramento entrou, eu nem sabia o que era Santíssimo Sacramento, ostensório vindo, essa música tocando, as senhorinhas com colete, eu comecei a chorar. Eu não entendi o que estava acontecendo comigo. Então, quando eu lembro, a primeira música que me impactou na igreja foi Podes Reinar. Agora, o que você pode dizer que você aprendeu nesse tempo todo? Quanto tempo de carreira já? Não, mas eu já falei que eu tenho 12 anos, não vou falar o resto. Ela é esperta, você viu, Thiago? Não tem jeito. Imagina, gente, já falei que eu comecei com 12 anos. Eu fui na maior delicadeza. Mulher não se pode perguntar a idade jamais. Jeito nenhum. Se eu falar quanto tempo eu tenho de ministério, aí eu vou fazer a conta. É bastante tempo, gente, mas eu sou jovem. Tá certo. Agora, o que você pode falar assim? Fábio, isso aqui é um aprendizado para mim. Eu acho que, primeira coisa, a igreja, a comunidade cristã nos dá uma oportunidade muito grande. O viver em comunidade é ser gente. Tá. Todos os sentidos. Porque a gente tem que ceder, a gente tem que entender o limite do outro. Porque, às vezes, numa outra realidade da sociedade, a gente não se preocupa muito com isso. Cada um é por si. Mas dentro da igreja, a gente é impulsionado, às vezes até, tipo assim, vai ter que melhorar nisso. A gente lida com as nossas próprias imperfeições. Então, eu vejo que foi uma graça e uma oportunidade para a minha vida como evolução humana mesmo, não só espiritual, poder participar de uma comunidade paroquial. Porque, muitas vezes, existem muitos processos, muitos aprendizados que a gente vai passando fora da igreja e não vai aprendendo. E na igreja, Deus te dá a oportunidade de ser uma pessoa melhor, de também ver que o outro também ainda não tá perfeito e você também ser mais misericordioso. Porque uma coisa que, se a gente tiver abertura de coração, a misericórdia é o maior aprendizado que a gente pode ter. Ser misericordioso, porque a gente clama muito a misericórdia. Mas ser misericordioso é entender que aquela pessoa que talvez te machuca, aquela pessoa que talvez te humilha, aquela pessoa que talvez te persegue, ela precisa de Deus quanto você. Claro, a gente vai aprendendo também a lidar com as situações, mas, sabe, eu acho que eu vejo que o maior ensinamento para todo cristão dentro de uma comunidade é permitir Deus trabalhar na sua vida para a gente se tornar uma pessoa melhor e também a gente aprender a ser misericordioso, porque todos nós temos problemas, todos nós precisamos de Deus. Cada um de uma maneira diferente. Tem um que é numa área, tem uma que é no outro. Se na minha área eu estou evoluída, na outra, o outro está melhor do que eu. Então, assim, nós somos iguais. Eu vi uma canção hoje que falava, éramos iguais. Eu acho que aquela coisa, sabe, de raiz, roots, que quando a gente começa na igreja, a gente não pode perder, sabe, de ser irmão, de ser comunidade. Porque, às vezes, a gente vai servindo, vai entrando no ativismo religioso, servindo tanto pelo Brasil, a gente esquece que, antes de tudo, nós somos irmãos. E eu acho que, se a gente se permitir, é o maior aprendizado. Porque todos nós, e a carta do Papa Francisco, Casa Comum, fala sobre isso. Todos somos terra, todos somos casa. Ou seja, todos somos irmãos. Agora, qual que é a tua referência? Assim, a gente sabe que, profissionalmente, quando a gente começa nessa área, principalmente da comunicação, e eu vi que você é radialista também. Sou formada, gente. Você é radialista também, mas você atuou, não?
Atuo até hoje. É? Tem que trabalhar muito para pagar as contas. A música... Bom, você apresenta programas, Apresento, dirijo programa, tenho uma produtora de vídeo chamada Basileia, Tava em Fortaleza agora, fazendo alguns projetos de vídeo para a comunidade Shalom. Que legal. Então, qual que é a sua referência quando a gente fala desse meio cristão? Observação, eu fiz faculdade de comunicação por causa do Padre Jonas. Evangelizar nos meios de comunicação. Eu era excelente em química. Minha família faz engenharia química. Não, eu quero fazer comunicação. Só para ser do contra? Não, porque eu queria evangelizar através dos meios de comunicação, porque quando eu vi o Padre Jonas, aquilo seduzia meu coração. Tudo que eu faço na minha vida foi porque eu queria colaborar para um mundo melhor, para o reino de Deus, enfim. Uma referência que eu tenho enquanto cantora, assim, quando eu comecei a cantar, as duas grandes referências para minha voz, assim, que eu gostava de cantar, foi a Sueli Façanha e a Adriana. Primeiro porque por causa da tonalidade. Era mais fácil para eu cantar. E também porque eu me identificava. Depois eu fui conhecendo outras cantoras. Eu gosto também muito de uma cantora cristã chamada Nívia Soares, que é referência não só como cantora, mas também como cristã. Tem o Leonardo Gonçalves. E tem cantoras que também não são da igreja. Eu gosto muito da Alicia Keys, da Lauryn Hill. Eu acho que assim, música boa sempre é boa referência pra gente. Então eu gosto muito de R&B. Então tem muitas cantoras, Yolanda Adams. Tem tanta gente. E eu acho que quanto mais a gente ouve coisas boas, a gente também tem a possibilidade de também evoluir, né? Melhorar. E, por falar nisso, você foi backing vocal também, não é? Como é que é essa experiência? Você acha que o fato de você ter sido backing vocal te ajudou nessa fase de cantora solo? São experiências diferentes, bem diferentes. Eu acho que as pessoas não têm noção de qual é a dificuldade de ser um backing vocal no sentido de harmonia, de arranjo e de servir o outro. Porque eu acho que o backing vocal ele tem que se realizar servindo o ministério do outro, porque não é ele que está aparecendo, não é ele que está à frente. Foi uma experiência maravilhosa, mas, ao mesmo tempo, o ministério solo tem outras dificuldades, que é você falar, é você levar uma mensagem, é você ter a responsabilidade de entender que você ali vai ser a boca de Deus. Eu acredito que, sendo backing vocal de grandes nomes da música católica, eu aprendi no sentido que é uma responsabilidade. Hoje eu tenho a graça de viajar muito com a Eliana Ribeiro. E, assim, eu aprendo muito com ela. Mesmo hoje, já sendo solo, quando eu estou com ela, assim, eu fico assim, nossa, que honra estar aqui e perceber que ministra. Então, assim, você ser backing vocal, além de você servir o outro, é a oportunidade de você aprender com o outro aquilo que ele já tem mais experiência que você. Porque eu posso achar que alguém que saiba mais do que eu é uma ameaça ou é uma oportunidade para eu aprender. Então, para mim, a vida foi uma oportunidade de aprender, assim. Ter a humildade de aprender sempre. E a gente tem que ter... E assim, além da humildade de aprender, se realizar no ministério do outro, porque nem sempre a gente vai ser chamado para estar a linha de frente. E se você entender que ali, quando a gente tem a noção de que ali é o nosso lugar, que Deus nos colocou ali, eu posso estar nos bastidores filmando, eu posso estar na produção, eu posso estar no piano, eu posso estar cantando, eu sou realizado. Mas quando eu entendo, porque senão eu posso estar cantando solo, eu posso fazendo outra coisa, e sempre infeliz, insatisfeito, porque eu não entendi que ali é o centro da vontade de Deus para a minha vida. Então, isso é muito importante, sendo backing, sendo cantor solo, ou qualquer atividade que a gente faça na igreja. Porque o padre que consagra, o ministro que entregou, a pessoa que está lá na acolhida, todos têm a importância. Então, quando a gente entende isso, a gente aprende e entende que cada dia, cada momento é onde Deus colocou. Fica com a gente essa noite? Fico, ai. Daqui a pouquinho eu vou ouvir mais a Lucimari cantando pra gente. Que história, né, Lucimari? Linda. Eu ia segunda-feira na pré-estreia. É? Sério, o Edson me convidou. Mas eu não consegui, eu estava voltando de Fortaleza, mas eu vou assistir o filme. Mas com certeza você vai assistir o filme. Vou, com certeza. Você tem uma história com Nossa Senhora também? Eu achei interessante a Mercedes falando, porque eu também... Porque na minha adolescência eu tive certa dificuldade de relacionamento com a minha mãe. Olha. E eu tinha, talvez, uma dificuldade de ter uma intimidade, um relacionamento, porque talvez faltava essa intimidade com a figura feminina. E ao longo da minha caminhada, meu pai sempre foi muito mariano, meu sobrinho nasceu no dia 8 de dezembro, que é da Imaculada. Então, assim, eu tenho vários momentos na minha vida, quando eu estava passando uma dificuldade muito grande na minha vida, Deus me levou para trabalhar numa paróquia em Belo Horizonte, que é Nossa Senhora Rainha. Olha só! Então, assim, várias coisas foram acontecendo na minha vida, que eu vi o cuidado e a interesse
intercessão de Nossa Senhora. Que maravilha, né? Amém. Como é bom saber que não somos órfãos, né? Não, Nós não. temos uma mãe, Nós temos né, uma que nos mãe. foi dada na cruz, E que né? intercede, e que atenta às nossas dores, às nossas súplicas. Quando falta o vinho, ela está lá para Ela interceder. está lá para interceder. Vamos cantar então? Vamos declarar. Ó, nem pensa em sair daí, porque o intervalo é muito rapidinho e já já a gente está de volta com muito mais para você. Vamos cantar o quê? Vamos cantar tudo, dizer que, independente de qualquer situação, quando a gente coloca Jesus no centro da nossa vida, a gente suporta as dores, os pesos, as dificuldades. Que Ele seja tudo na minha vida, na sua vida, na vida de todos nós. Lucimari Nascimento ao vivo no Tribuna. Tu és a calmaria que preciso, Tu és o meu conforto, meu abrigo, o vento que invade o silêncio e acolhe a minha alma e traz alento. Eu faço qualquer coisa pra te ver, pois tudo que eu quero é te conhecer. A cada dia mais e mais, Tu és tudo, 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 tudo para mim. Tu tens tudo, 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 tudo de mim. Tu és aquele que desfaz o mal, com tua santidade ser igual. Tu és o infinito em meu ser, que enche minha vida de poder. Eu quero o poder do teu amor, que despedaça o jugo e a dor, que nada me impeça de querer tudo que por ti eu posso ter. Tu és tudo, 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 tudo para mim. Tu tens tudo, 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 tudo de mim. Eu te entrego o meu tudo. Eu te entrego o meu tudo. Eu me entrego, sejas tudo. Eu te entrego tudo. Vamos cantar mais uma? Vamos. Quem nós vamos cantar? Essa canção é uma regravação de uma cantora argentina, Opa! Mercedes Sosa, e que fala muito do que está acontecendo no nosso país. Corrupção, fome, miséria, indiferença, que eu acho que é a principal característica do cristão genuíno. É. Não ser indiferente à dor do outro. A dor do Essa canção Vamos lá. pede isso. Lucimari Nascimento ao vivo no Tribuna. Eu só peço a Deus que a dor não me seja indiferente, que a morte não me encontre um dia solitário sem ter feito o que eu queria. Eu só peço a Deus que a injustiça não me seja indiferente, pois não posso dar a outra face se já fui machucado brutalmente. Eu só peço a Deus que a
guerra não me seja indiferente. É um monstro grande, pisa forte toda a pobre inocência dessa gente. Rezemos pelo Brasil. Eu só peço a Deus, presta atenção, que a mentira não me seja indiferente. Se um só traidor tem mais poder que um povo, que este povo não se esqueça facilmente pelos refugiados. Eu só peço a Deus que o futuro não me seja indiferente, sem ter que fugir desenganando pra viver uma cultura diferente. Deus, que a dor não me seja indiferente, que a morte não me encontre um dia solitário, sem ter feito o que eu queria. Uau, muito bom. Essa música, inclusive, inspira a gente a pensar um pouquinho nas nossas atitudes, né, Lu? Muito, muito, assim, eu acho que essa frase é, assim, impactante. Eu não quero chegar ao fim dos meus dias, chegar ao fim da minha vida e perceber o que eu gastei com a minha vida, com a minha juventude, em favor de quê? Poxa, que é tão legal você chegar ao fim dos seus dias e perceber, poxa, minha vida vale a pena, com erros e acertos, mas eu gastei a minha vida por um mundo melhor, a favor da vida, sabe, a favor de um mundo melhor, porque a gente não pode gastar os nossos dias simplesmente para ter um carro, uma casa, não que isso seja errado, mas é muito pouco para a nossa existência a gente gastar toda a nossa vida em busca disso. A gente pode até ter isso, mas o sentido maior da nossa vida é fazer com que a nossa vida vale a pena. A gente ter orgulho nos últimos dias de falar, poxa, eu gastei minha vida por algo que vale a pena. Tá aí, gostei. Ó, quero dar... Já nós vamos conversar. Vamos lá. Me espera aqui. E a gente continua aqui conversando com a Lucimari Nascimento, que está nos contando a sua história de vida. Pois é. Ô, Lucimari, conta pra gente um pouquinho como é que é esse trabalho do álbum que você lançou em 2013, Salmos. Na verdade, olha que legal, poucos programas que me perguntam sobre o CD, sempre mesmo? mais do último. Eu sempre gostei de cantar na missa. Meu primeiro ministério que eu aprendi, que eu me encontro com Jesus na Eucaristia, é na missa. E as pessoas sempre gostavam das melodias que eu compunha, que eu fazia. As pessoas, nossa, diferente o jeito que você canta, enfim. E aí, minha irmã tem uma situação de drogas, enfim, estava precisando internar. Então, a motivação não foi nem para gravar um CD, foi para poder arrecadar um dinheiro para ajudar na clínica da minha irmã. E aí eu fiz, mas assim, aí eu falava assim, não, isso aqui não é meu primeiro CD, é um CD paralelo. Eu disse, não, todo mundo, esse é o primeiro CD. Eu tive até... Porque eu achei que foi tão simples a gravação que eu falava assim, é um projeto simples. E eu vi que Deus fez tanto, porque depois desse trabalho eu comecei também a compor para o programa Salmos. Eu já compus todos os salmos da liturgia, ano A, B e C. Ah, é? Você já Todos, fez todos? todos os 365 dias. Olha de todos os 3 anos. Quer dizer, quem tem Ministério de Música quiser procurar, tem todos. Tem todos. Ah, que legal, bacana. Eu falei assim, gente, eu já fiquei especialista em salmos. Ah, é? Já virou salmista Já. de carteirinha? Sim, amo. Você sabe que tem tem uma imagem aqui, tá no ponto essa Ai, meu imagem, ô Tiago? É agora que a gente fala do arquivo confidencial, não é brincadeira. Nossa, não é, meu. não. Não é,
homenagem, né? A pessoa pega de surpresa. Não, mas tem um vídeo seu na internet, tem 5 milhões de visualizações, é isso? Não, eu acho que são 2. Olha só, Gente, 2 milhões? E assim, é uma violência, porque talvez a gente é medido por números e não pela nossa vida, pela nossa espiritualidade, pelo nosso joelho no chão. Repito, não estou... Por isso que eu falei, posso dizer a verdade? Não, mas isso é muito importante que você está falando, até porque as pessoas têm essa visão. Eu vi uma entrevista que você deu uma vez, que você falou que naquela época que você ficou encantada pelo Nelsinho Correia, você não falou isso numa entrevista? Sim. Que você falou assim, parece que os cantores, ele não era nem diácono, eles eram mais acessíveis. Olha, assistiu mesmo. Tá vendo só? Mas eu acho isso interessante, porque, de verdade, a gente vê isso acontecendo. Às vezes a pessoa começa a crescer um pouquinho, já fala, já não vou no Tribuna Independente. Não, né? Gente, vem que é da hora. Não é? Assim, mas não é verdade. E detalhe, assim, eu quero deixar bem claro, não é criticar X ou B, nós somos pressionados. Nós somos pressionados. Porque o mercado mundo, que pede isso, entendeu? Né? E é assim que acontece. As pessoas vão conhecer sua música por meio da onde? Do YouTube, vão conhecer sua música através do seu Instagram, enfim. Mas, ao mesmo tempo, qual que é o equilíbrio disso? Repito, nada é ruim ou bom. Depende de como a gente utiliza isso e o mais importante, Fábio, maneira, de quanto a gente está usando dessas redes sociais e desses números para medir quem é de Deus ou não, ou quem tem mais unção ou não. Assim, claro que quanto mais pessoas ouvirem minha música, quanto mais pessoas eu tiver de seguidor nas redes sociais, são mais pessoas que eu posso anunciar o evangelho. Então, os números não são ruins. Mas se eu vivo em função desses números, eu me perco do ideal, que é o reino de Deus, o chamado do ID, anunciar toda a criatura. Então, assim, eu acho que para o artista, para o músico, para o missionário, é uma pressão muito grande e um risco muito grande da gente se perder. Se é bom ou ruim, não sei. É uma necessidade e o mundo mudou e a gente tem que se adaptar. Até porque o jovem também hoje é muito seletivo e ele usa como ferramenta o seu celular. Não, as pessoas existem, é uma Matrix. Não Elas existem no smartphone. Então, assim, não adianta a gente achar que não vou me envolver. Não, tem que se envolver. Repetindo, a gente ter esse equilíbrio de entender até onde é o limite de eu não se tornar refém e escravo disso. Agora, como é que você vê, por exemplo, aquela frase, né, do Papa Francisco tão emblemática, que ele quer uma igreja em saída? Você imagina que os meios de comunicação é um caminho bom para isso? Não, claro, porque na verdade, assim, os meios de comunicação é um caminho bom, mas a linguagem é um caminho melhor, porque eu posso ter um meio de comunicação e não ter uma linguagem. Verdade. Então, a linguagem é entender a sociedade que a gente tem. Como que é o jovem de hoje? Como são as pessoas? Quais são as suas dores, os seus conflitos? O que eles estão passando? Você já estava em Curitiba com a filha de uma amiga e ela falando que conheceu o namorado numa tag. Eu falei, conheceu onde? Numa tag. Eu falei, como assim? Uma hashtag, tia. A gente curtia as mesmas coisas, ela se conheceu. Eu falei assim, gente, eu tô velha. Não posso falar com a minha idade. Eu também não sei o que Mas que é. aí, ou seja, a gente tem que estar nesses lugares. Eu tenho que estar nas tags lá, eu tenho que estar... É verdade. Para eu conseguir me comunicar, então, além de tudo, eu tenho que ter uma linguagem que atraia. Porque senão eu tô só emitindo uma mensagem, eu tô só falando e não tô chegando às pessoas. Então, é muito importante a gente observar o homem, as pessoas. Hoje em dia, a gente vê tanta essa coisa das mulheres, dos movimentos. Poxa, o que as pessoas lá fora estão falando? Vamos ouvir. Porque talvez se eles estão ouvindo outras coisas e não ouvindo a gente, é porque a gente não está sabendo falar a língua deles. Então, eu acho que os meios de comunicação são excelentes se eles também se atentarem à linguagem atual, que existe. Não adianta a gente querer falar, não, vou falar a minha linguagem, as pessoas não vão me ouvir. Então, eu acho muito importante. Agora, claro, a gente está falando aqui... A comunicadora falando, né? Não, mas é muito legal esse papo, porque às vezes a gente se esquece, né, de que tem uma outra pessoa lá do outro lado, né, que muitas das vezes não enxerga a mensagem que você está passando, né? E temos muitos comunicadores assim. Por outro lado, eu vi o último PHN, aliás, esqueci de mandar um beijo carinhoso para o Dunga. Mais de 100 mil jovens 200 mil jovens. 200 mil jovens foram, né? Lá. Foi lindo, 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 assim, eu acompanhei pela TV Canção Nova, achei incrível, assim, a participação dos jovens, né? E eu estava no Aleluia, em Fortaleza, mais de 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas. No festival de música. Como é que você vê, então, esse trabalho forte de evangelização? A gente
pode falar que definitivamente existe juventude, existe esperança para a igreja? Claro que existe. E eu acho que existem grandes pessoas, grandes nomes, o Missionário Shalom, Colo de Deus, o próprio Dunga, tantas pessoas que Deus tem levantado, eu acredito que é o mover de Deus, para poder atrair. Porque, assim, aquilo que eu falo às vezes, por exemplo, o Dunga, gente, ele é uma pessoa, assim, fora da curva, né? Porque daqui a pouco ele vai ter 70 anos, eu sei que ele tem menos, daqui a pouco ele vai ter 70 anos e vai estar conseguindo se comunicar. Porque o Papa Francisco tem 80 anos e ele consegue se comunicar com o jovem, então não é a idade, é a linguagem. Eu acho que o mais importante é quando você consegue entender a linguagem do jovem, não existe tempo, não existe pessoa. Então você vê o exemplo do Dunga, do Papa Francisco e de tantos ministérios que conseguem se comunicar. Eu vejo que assim, a gente precisa, não só tem, mas se atentar aos jovens. Hoje em dia a gente tem um grande número enorme de jovens que estão se suicidando, não sei falar a palavra, como que fala? Como é que se fala? Se suicidar, não sei. Se suicidar? Eu acho que é suicidar-se, não é? Não sei. Mas também assim, olha como é sério, tem jovenzinhas, pré-adolescentes que estão tendo dificuldade das adversidades da vida e por causa de um término de um namoro estão tirando suas vidas. Ou seja, a igreja precisa dar esse sustento e até uma palavra, porque os jovens estão perdidos, é muita informação, muita coisa e eu vejo assim como graça de Deus ter esses ministérios para poder comunicar com esses jovens. Ó, eu quero passar os contatos aqui, enquanto eu quero que você anote aí, ó. Eu quero que você o Thiago vai colocar aqui na Tajinha. Hoje também se bate a foto da Taja, para você poder depois entrar nas redes sociais. Olha, Lucimari Oficial é o Instagram, é isso? Lucimari Oficial. Se você quiser levar a Lucimari na sua cidade, 12 é o prefixo, 3018-0455. Isso mesmo. 12-3018-0455. Lance Digital. Lance Digital é a agência. E é claro que se você quiser levar ela para o grupo de oração também, pode. Sim, claro. Né? Aliás, nós nos conhecemos lá no Aviva. Isso mesmo. Que quando eu já contei isso aqui no programa, quando eu comecei no Aviva, que não era Aviva, era grupo de oração São Carlos com o Thiago, era acho que 6 pessoas. Eu, Banda Thiago... Sanctus. Da banda Sanctus. Sanctus. Olha, conhece a história. Ih, mas eu sou jovem, gente. Mas eu sou jovem. Ainda bem, né? Olha, queria agradecer Obrigada, muito sua Fábio. presença, um papo delicioso.